Câmara, então convido o nobre vereador para que volte à tribuna para a sua manifestação. Como estava comentando, então, essa indicação já foi apresentada pelo vereador Mauro Kish em março de 2014, mas nós estamos retomando pela, eu digo assim, pela fragilidade e a dificuldade que os pedestres que ali atravessam essa via enfrentam. Eu estive observando por alguns dias e realmente é uma via hoje que está em torno de 18 metros de travessia, e ali o que está ocorrendo é uma competição desigual entre veículo e pedestre, né? Se nós olharmos ali, o trânsito de veículos é intenso, porque é um principal ponto hoje de entrada de veículos e caminhões para a Concórdia, e também a circulação de pedestres é intensa, especialmente nos finais de tarde, onde as pessoas também, além de retornarem para suas casas, também costumam frequentar o parque de exposições para suas caminhadas, e o principal ponto de acesso do centro ao parque é nesse trecho. Portanto, havendo esse desafio, né, inclusive eu tirei 2 fotos só para exemplificar, apesar do tamanho aqui, até para economizar a despesa, né, presidente, tiramos tamanho normal aqui, preto e branco, mas muito bem, com um pouquinho de esforço dá para visualizar que aqui tem um grupo de mulheres atravessando a rua correndo, porque o sinal está aberto, porque não há um semáforo para pedestre. Se houvesse o semáforo, certamente poderia transitar com calma e segurança. Como não há o semáforo, a pessoa tem que observar que, quando troca de sinal, rapidinho fazer a travessia. E aqui as pessoas estão correndo com os veículos transitando ao mesmo tempo. E aqui a disputa é mais desigual ainda, né? Quando se há a disputa entre o pedestre e um ônibus, né? E se a gente observar na foto, ao mesmo tempo que o ônibus está adentrando na rua João Suzin Marini, existe o outro veículo que está vindo da João Suzin Marini entrando na Tancredo Neves. Portanto, há uma competição, eu diria aqui, desigual, né? E o risco, eu tenho inclusive a sequência de fotos onde esse casal fica desviando 2, 3 veículos no mesmo ponto de trajeto. Então vamos apelar aqui para a sensibilidade da equipe técnica do setor de trânsito, que avalie com carinho essa situação, né? E eu acho que seria prudente colocar ali um semáforo para a travessia de pedestres antes que aconteça algo mais grave, principalmente causando algum prejuízo humano, né? Ou algum acidente para essas pessoas. E quero fazer um breve comentário também em relação à indicação número 480/2015, porque o loteamento por Nari 1 e 2 recentemente recebeu agora a possibilidade de transitar e também de circular o transporte coletivo, e que ainda não tem abrigos de passageiro, não tem nenhum, segundo os moradores, né? E eu acho que seria prudente também colocar os abrigos para os passageiros, porque certamente sempre há um momento de espera do ônibus, e esse momento de espera pode ter chuva ou sol, né, vento. As pessoas ficam ao relento, principalmente crianças, idosos, né, ou mesmo qualquer outra pessoa, e seria também prudente, garantindo aí a segurança também e o bem-estar dos passageiros, já que estão pagando pela passagem, também têm o direito de ter o abrigo de ônibus. Portanto, eram essas as indicações que nós temos por hoje, senhor presidente e demais colegas, e pedimos pela aprovação das mesas. Muito obrigado. Continua em discussão e votação indicação 478/2015, indicação 479/2015, indicação 480/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As referidas indicações estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Palavra ao vereador Rogério Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência, quero aqui também fazer uma saudação ao pastor Marcos e sua esposa, que representam a Igreja Santas Missões. Muito obrigado pela presença. Também extensivo a todos os adolescentes e crianças que aqui estão, que fazem parte do JUAD, que é um grupo que forma bons cidadãos, e aqui timoneado pelo pastor Marcos, a qual também se manifestou o nosso colega Marinello, que representa
assistência social da Secretaria Regional de Concórdia, agradeço pela presença também, os representantes do grupo de teatro que aqui fazem parte dessa sessão também nesse dia, saudar a família Reginato Corezola, que será homenageada no Grande Expediente. Aqui quero também parabenizar o vereador Massoco pela iniciativa. É uma forma de a gente também valorizar essas pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Enfim, saudar os internautas, a todos que aqui estão, imprensa. Mas, Excelência, o que me traz até essa sessão, até porque no dia de ontem foi protocolado o projeto de lei 102/2015, que estima a receita e fixa a despesa no município de Concórdia para o exercício 2016. E algumas pessoas acabaram, acho que, ouvindo isso pela imprensa e até me ligaram, alguns pais, me cobrando, né? E como é que ano passado foi aprovada uma emenda sua, né, uma emenda que nós fizemos aqui nessa casa, onde nós propomos a colocação da grama sintética na Praça do Gelo Góes, no parque da praça, né? E nós estamos no mês de novembro, né? Dezembro já está chegando aí também, e até agora não foi feito nada. E a gente sabe que lá tem crianças aqui hoje que vão compartilhar com essa proposição também, os pais que aqui estão, enfim. A gente sabe que isso seria importante dentro dessa área que é utilizada pelas crianças, pelas famílias que vão lá todo final de semana, que a gente acompanha. Eu vejo que essa proposição seria vir em boa hora, né? E o custo disso não é um custo alto, foi aprovado no ano passado no orçamento do município, encaminhamos essa emenda, tivemos o apoio de todos os colegas, mas infelizmente, líder do governo, até hoje, nós estamos no mês de novembro, e nada foi feito. Então eu gostaria que Vossa Excelência pudesse levar essa nossa reivindicação novamente, né, e pudesse sensibilizar a secretaria responsável, enfim, o nosso prefeito municipal, para que se possa colocar em prática até o final do ano. Acho que nós temos tempo suficiente ainda para viabilizar isso, está no orçamento do município e nós entendemos que é uma obra necessária diante do que ela representa na área de lazer para a nossa sociedade, né? Na nossa praça, uma praça que é muito visitada, muito bonita, e acredito, tenho certeza, que a colocação da grama sintética no parque dessa praça, eu acho que iria dar também um enfoque muito positivo, e eu acho que iria ser muito importante para todos que convivem com esse espaço. Então, eu queria simplesmente fazer menção a essa cobrança que tive, né, de alguns pais, justa por sinal, e fazer que fique gravado nos anais dessa casa, esperando efetivamente que isso aconteça o mais breve possível. Muito obrigado, Excelência. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos então para a ordem do dia. Em votação única, veto total ao projeto de lei número 17/2015 do Poder Executivo, veto total ao projeto de lei número 17/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de participação de artistas locais nas aberturas de shows musicais no âmbito do município de Concórdia. Está em discussão e votação o veto total ao projeto de lei número 17/2015 do Poder Executivo. Palavra ao vereador Rogério Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas aqui já nominadas, mas, Excelência, em conversa, inclusive, com o líder do governo, né, nós vimos aqui, então, pedir vistas do veto, esse do projeto de lei 17/2015. Está em votação, então, aí o pedido de vistas do veto total ao projeto de lei número 17/2015. Em discussão e votação única, projeto de decreto legislativo número 8/2015, de autoria do presidente da mesa diretora, que autoriza a conceder título de serventuário da Justiça Padrão do Ano à senhora
Renilce Restelato Quioca. Projeto de decreto legislativo número 9/2015, também de autoria do presidente da mesa diretora, que autoriza a conceder título de bombeiro padrão do ano ao senhor Alexandre Grolli. Também projeto de decreto legislativo de número 10/2015, de autoria do presidente da mesa diretora, que autoriza a conceder título de policial padrão do ano à senhora Alessandra Badalotti. E projeto de decreto legislativo número 11/2015, também de autoria do presidente da mesa diretora, que autoriza conceder título de policial padrão do ano ao senhor Flávio Fernando Hinkel. Está em discussão e votação projeto de decreto legislativo 8/2015, da presidência da mesa diretora, projeto de decreto legislativo 9/2015, projeto de decreto legislativo 10/2015 e projeto de decreto legislativo 11/2015, de autoria da presidência da mesa diretora. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os referidos projetos de decreto legislativo estão aprovados. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 82/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Concórdia a integrar o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense e da outras providências. Está em segunda discussão e votação projeto de lei 82/2015, de autoria do Poder Executivo. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 82/2015 está aprovado em segunda discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 81/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia. Está em segunda discussão e votação projeto de lei 81/2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Com a palavra, vereador proponente. Mais uma vez, então, nossa saudação ao senhor presidente, demais vereadores, lideranças já citadas. Em especial, quero novamente citar aqui agora, então, a presidenta da Associação de Teatros de Concórdia, a senhora Larissa Soligo da Campo, e o Clecício Lento também, que fazem parte também desta entidade. E pedir o apoio, primeiro agradecer aos colegas que ontem já votaram favoravelmente a esse projeto, mas hoje, até em respeito à entidade, né, colocar um pouco mais sobre esta entidade que estamos aqui agora em segunda votação do projeto de lei número 81/2015, declarando então de utilidade pública a Associação de Teatro de Concórdia. É uma associação que foi fundada em 22 de outubro de 2011, é uma associação que tem um caráter educacional, beneficente, filantrópico, cultural também, e se destina a apoiar a prática do teatro, não só em Concórdia, mas também em toda a região, por que não, então, também em Santa Catarina, pelos eventos que ela promove. Sabemos que uma declaração, quando se faz a declaração de uma entidade como de utilidade pública, ela abre portas também, né, Larissa, para firmar convênios, tanto com empresas públicas, como também com entidades privadas, porque, afinal de contas, formaliza esse caráter, né, de utilidade pública. Sabemos que, apesar de nem sempre receber o merecido reconhecimento, mas o teatro ele continua tendo uma importância fundamental para a formação das pessoas, não só a formação cultural, mas também a formação política, né, a criação da consciência, mas também é uma forma de expressão, né, da nossa própria cultura, o registro da história, enfim, é uma manifestação artística que o ser humano, que caracteriza o ser humano como uma manifestação artística das mais completas, né? E quem é do teatro sabe do que eu estou dizendo, que eu estou falando, né? E cabe aqui também reconhecer o trabalho desenvolvido até agora pelos grupos de teatro, mas também pela própria associação, que tem promovido já ações tipo o Festival Tecendo o Riso, né, que é um festival em nível nacional, que tem parceria com várias entidades, inclusive também com a Prefeitura Municipal, especialmente com a Fundação Municipal de Cultura,
o Festival de Esquetes nas escolas, né? Esse ano são 8 escolas, se eu não me engano, né? Hoje, inclusive, foi ocorreu mais uma etapa, né, desse evento, né? E até está abrangendo não só a rede municipal, como estadual também, pela informação que tenho, e tem como objetivo também despertar, quem sabe, novos atores, né, para que novos grupos sejam formados e se tenha, então, a continuidade e o fortalecimento dessa atividade cultural que é o teatro, né. Também tem publicado a revista Teatron, é uma publicação anual que busca, além de artigos, também coloca considerações, opiniões, enfim, e divulga, né, o próprio teatro. Também promove o Café em Cena, que associa a gastronomia e a cultura, especialmente o teatro, né? E tem participação em vários eventos, inclusive hoje o Grupo Piliquinha está se apresentando em Irani, razão pela qual boa parte do grupo está lá, e hoje fazem parte da associação o grupo teatral Piliquinha e o grupo Carretel Cia Teatral, né, e que envolve no mínimo aí 20 pessoas que atuam, desde atores como também diretores, enfim, todas essas atividades que envolvem, né, a montagem de uma peça e a apresentação. A gente sabe que isso tudo envolve muita coisa. Então eu quero primeiro parabenizar a entidade, né? Certamente esse Poder Legislativo está dando a sua contribuição com esse gesto formal de aprovar, né, esse projeto. Por isso eu peço aos colegas que ontem votaram favoráveis, que novamente repitam o voto, dando uma demonstração, né, de valorização do teatro aqui de Concórdia, desses jovens, principalmente jovens aí que lutam, né, e que vencem muitos desafios para continuar com essa atividade cultural. Nosso muito obrigado, e aos colegas também pela aprovação do projeto. Continua em segunda discussão e votação, projeto de lei 81/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 81/2015 está aprovado em segunda discussão e votação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de número 85/2015, do vereador Rui Mares Corteganha, que altera dispositivo da lei de número 3.051, de 1 de abril de 1998, que institui o controle de estacionamento rotativo no perímetro urbano do município e dá outras providências. Está em segunda discussão e votação, projeto de lei 85/2015, de autoria do vereador Rui Mares Corteganha. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 85/2015 está aprovado em segunda votação. Em primeira discussão e votação, de autoria do vereador Vilmar Comaceta, emenda número 1 ao projeto de lei de número 77/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, onde adiciona-se no item 7, plano de ação do anexo único, item 7.1, com a seguinte redação. 7.1, monitoramento e avaliação. Será constituída comissão específica para monitorar e avaliar a implementação das ações. A avaliação será feita de forma progressiva e de acordo com os prazos estabelecidos no plano, a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Está em primeira discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei número 77/2015 de 2015, de autoria do vereador Vilmar Comaceta. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, demais colegas, mais uma vez nossa saudação. Apenas para esclarecer e justificar essa emenda, né, trata-se do projeto de lei número 77/2015, como o próprio título já diz, trata do Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Bom, para quem observou atentamente o plano, né, deve ter constatado que aqui são várias as secretarias envolvidas a fim de propor políticas públicas, onde estão aqui ações e atividades que têm como foco principal a criança e o adolescente. E nós sabemos aí, que não vou aqui detalhar a análise do plano agora, né, mas apenas justificar a emenda e pedir o apoio dos colegas, porque, como eu disse antes, aqui estão várias ações e várias atividades propostas no período de 9 anos, né, 2015 a 2023, e que, na sua elaboração, envolveu praticamente
8 secretarias: assistência social, habitação, saúde, esporte, lazer, educação, agricultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico, né? Ao todo, são várias ações e que dizem respeito a todas essas políticas públicas. Como eu disse, tem foco principal a criança e adolescente que está numa fase ou numa faixa etária, a exemplo dessas crianças que estão aqui, entre buscar o bem ou o mal, entre trilhar o bom caminho ou o mau caminho, né? Atitudes como essa do suplente vereador Marinello têm o objetivo de fazer com que essas crianças trilhem o bom caminho. E o plano que aqui se apresenta, que é o Plano Municipal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescentes, é também propor ações para que essas crianças e adolescentes, principalmente de Concórdia, porque é um plano municipal de Concórdia, trilhem o bom caminho. E dentro dessas ações, como eu disse, são 8 secretarias envolvidas, e a gente estranha estranha, como eu disse isso, como eu disse agora, porque esse plano não contempla como será feito e em que momento será feita a avaliação do plano, né? E nós entendemos que todo plano que se preze, ele tem que prever, além do diagnóstico, os objetivos, as metas, os resultados esperados, as ações, tem que prever lá no seu final uma metodologia para a sua avaliação. Razão pela qual nós estamos propondo, então, essa emenda, para que seja adotada uma metodologia de avaliação, seja criada uma comissão para tal, porque a comissão que foi criada e que está num dos anexos ao projeto, ao plano, ela foi criada apenas para a sua elaboração, não prevê poderes para essa comissão continuar atuando no sentido de monitorar e avaliar as ações. E nós sabemos que quando se faz a prática do monitoramento e avaliação, nós podemos avaliar os resultados alcançados, os resultados não alcançados que estavam propostos, e se não alcançou, por que não alcançou, a revisão de metas, a readequação de metas, e que isso sirva também de ensinamento para os próximos planos que forem, de alguma forma, elaborados também dentro dessa matemática, para que se faça um dimensionamento mais adequado. Apesar de reconhecermos que nem tudo que está previsto no plano necessariamente tem que ser cumprido, porque é uma meta, é uma visão de futuro, né? Mas a avaliação vai mostrar o porquê que se não aconteceu, ou porquê que não aconteceu de determinada meta. E que a gente espera aqui que isso também seja incorporado, né, para os próximos planos, que certamente virão nesta casa, para que não deixe de contemplar essa metodologia, essa proposição, esse reconhecimento da necessidade de ter um plano, a proposta de monitoramento e avaliação das ações, razão pela qual estamos propondo essa emenda, e pedimos, então, a colaboração e o apoio dos colegas para a sua aprovação. Continua em primeira discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei número 77/2015, de autoria do vereador Vilmar Macedo. Com a palavra o vereador Rogério Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, excelência, eu quero aqui, antes de mais nada, parabenizar o colega Vilmar Macedo pela iniciativa, mas, ao mesmo tempo, excelência, até gostaria que o nosso assessor jurídico pudesse nos dar um esclarecimento, porque o que eu observo é que a emenda foi protocolada no dia de hoje, não tem parecer jurídico e nem das comissões, em função do prazo. Tudo bem, mas então acho que teria que explicar isso para os colegas vereadores, até para que a gente possa, senão pode ter algum vício de tramitação, né? Eu sou extremamente favorável, mas eu acho que teria que deixar muito claro isso para todos os colegas, para que, eu acho que na hora que da votação esclarecer isso, para ficar, para não haver nenhum vício de tramitação, que pode haver alguém querer questionar isso depois na união dessa emenda junto com o projeto, né? Só para esclarecer isso. Continua em primeira discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei número 77/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. A emenda número 1 ao projeto de lei número 77/2015 está aprovada em primeira discussão.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 77/2015, de autoria do Poder Executivo, com a emenda agora aprovada, em que aprova o Plano Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Está em primeira discussão e votação projeto de lei 77/2015, de autoria do Poder Executivo. Eu vou falar. Com a palavra o vereador Vilmarco Macedo. Senhor presidente, mais uma vez nossa saudação, aos demais colegas também, demais lideranças já citadas, né, em que pese a observação pertinente do vereador Pacheco, mas eu creio que, por orientação da assessoria jurídica, se entendeu que seria possível. Esperamos que, confiamos, né, na capacidade e na competência do nosso assessor jurídico para que não haja qualquer dúvida a respeito disso, né, razão pela qual foi colocada a emenda, mas se houver alguma divergência, eu não ok. Certo. Não sei. Uhum. Poderia também ser pedido de dispensa, né? Ok. Talvez tenha havido esse ato falho, mas creio que foi pertinente a observação do vereador. Importante a gente qualificar nosso debate e tornar também para o público esclarecidos os fatos para que não haja dúvida no futuro. Mas esse plano aqui tive fazendo uma leitura muito atenta, porque, como eu disse, todos os planos que aqui transitam são importantes. Mas existem alguns que merecem um pouco mais de atenção, a exemplo do que fizemos com o Plano Municipal de Educação, ou fizemos também a respeito deste plano aqui, porque trata, mais uma vez, de crianças, como eu fiz o comentário antes, mais uma vez parabenizando essas crianças que aqui vieram, pela essa ação que está sendo feita com esse grupo de jovens, porque trata, afinal de contas, de crianças e adolescentes, e trata de políticas públicas que tem o objetivo, como eu disse antes, de trazer as pessoas, de fazer com que as crianças trilhem o caminho do bem e que sejam adultos e responsáveis digamos assim, com o devido respeito, né, quanto aos seus direitos e deveres. Eu acho que isso é o desafio de todos nós, pais, avós, né, mães, e que a gente, claro, pelo conteúdo que o plano apresenta, se for realmente cumprido, nós temos a convicção que vai contribuir muito para que se alcance esses objetivos, né? Se nós observarmos, e apesar de que entendo que o diagnóstico poderia ser um pouco mais qualificado, porque é a partir do diagnóstico que nós vamos propor metas a fim de corrigir, né, ou suplementar, ou ampliar alguma deficiência que o diagnóstico está apontando. Mas em que pese o relatório, em termos de diagnóstico que foi apresentado, é compensado pelas proposições que são colocadas, né, onde existem aqui várias ações para a garantia de direitos em relação à cultura, à saúde, à habitação, assistência social, desenvolvimento econômico, educação, esporte, cultura, lazer. E eu fiquei muito feliz aqui porque tem uma ação aqui que eu concordo plenamente, todas, para mim, todas são importantes, mas tem uma ação aqui que se repete em vários momentos, porque a gente sabe hoje que, com o avanço da tecnologia, com o avanço dessas chamadas redes sociais, os nossos jovens e nós mesmos estamos ficando cada vez mais individualistas. Estamos cada vez mais nos concentrando na frente de um aparelho, de um celular, de um computador, da internet ou mesmo de um smartphone, nos isolando do mundo, deixando de lado a nossa convivência social. E as nossas crianças são os seres mais suscetíveis a esse tipo de ação. E como corrigir isso? Claro, a gente sabe, através da educação de casa, mas o poder público tem um compromisso, que é de oferecer oportunidades para tirar a criança desse ambiente. E um dos melhores ambientes é ter nos bairros as chamadas áreas de lazer. Desde o nosso início do nosso mandato, propusemos e vamos continuar brigando até o final para conquistar que todos os nossos bairros, todos os bairros de Concórdia tenham, por menor que seja o espaço, um espaço público de lazer para que as nossas crianças, juntamente com as famílias, tenham um espaço de convivência social, né, para sair exatamente da frente do computador, da internet, que tem os seus momentos, mas não pode ser em todos os momentos. E a forma ideal de fazer isso é através da criação de espaços de lazer, espaços públicos, mas não só ter o espaço, tem que ter políticas públicas para que essas famílias promovam ações, promovam atividades, inclusive aqui tem atividades de teatro também, tem atividades de cultura, de lazer, né, onde as famílias
seriam motivadas, orientadas e monitoradas, isso é, com monitores, para que essas atividades realmente fossem executadas. Muito se diz, e muitas vezes ouvimos, de que em determinados bairros não adianta fazer praça porque vira ponto de fumo, vira ponto de droga. Vira porque ela não é ocupada, porque nós não temos políticas públicas de ocupação desse espaço. Porque a partir do momento que as pessoas de bem ocupam esse espaço, as pessoas do mal não vão ocupar. Razão pela qual nós estamos apoiando, digamos assim, a aprovação desse plano, e quero aqui, líder do governo, me colocar como parceiro do poder público para ajudar nesse processo, né? E que o poder público reconheça os projetos que por esta casa já passaram e que merecem, em respeito até à população lá dos bairros mais pobres, que é o que menos tem áreas de lazer, e é os que mais precisam, é os que mais estão desassistidos. Por isso nós vamos continuar na nossa luta e ficamos felizes com esse plano, que ao menos no papel já está. Agora vamos lutar juntos com o poder público para que isso realmente seja aplicado, seja investido nessas áreas de lazer, além de todas as outras ações que também considero importantes. Mas essa me identifico e me coloco à disposição para ajudar. Era isso, senhor presidente, nobres colegas, muito obrigado. Continua em primeira discussão e votação o projeto de lei 77/2015 do Poder Executivo, com a emenda número 1 ao projeto de lei 77/2015 já aprovada. Ninguém mais querendo discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei 77/2015 está aprovado. Só um segundinho que está. O projeto 99 está para a assessor jurídico. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 99/2015, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes a efetuar despesas com vistas à realização de eventos do desporto comunitário de rendimento. Está em primeira discussão e votação projeto de lei 99/2015, de autoria do Poder Executivo. A palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já devidamente saudadas, por medida de coerência ou talvez de cautela, senhor presidente, tendo em vista que ficamos em dúvidas em relação ao projeto no que fixa o limite em valores de salários mínimos, tendo em vista que a lei que criou o salário mínimo, ela na verdade veda a indexação do salário mínimo a qualquer outro negócio que não seja apenas para fins de salário mínimo. Entendemos que precisamos então de vista desse projeto, quem sabe para propor uma emenda, e eu até entendo, e aqui gostaria de deixar bem claro, que o Poder Executivo Municipal devesse indexar esse valor e fixar o limite de gastos com base na UFRM do município, na UFIR municipal, que seria o critério mais justo nessa condição, que então ele levaria em conta a variação da inflação, em que leva também em consideração a indexação de todos os demais tributos e encargos do município, que é com base na UFIR municipal. Era nesse sentido, então, senhor presidente, que eu colocaria esse pedido de vista do projeto de lei para que pudéssemos analisar. Muito obrigado. Então, coloco em apreciação dos demais vereadores o pedido de vistas do vereador Artemio Ortigara sobre o projeto de lei 99/2015. Está aceito, então, o pedido de vista ao projeto 99/2015. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 91/2015, de autoria do vereador Edilson Massoco, denomina via pública do loteamento da Colina do bairro Imigrantes. Está em primeira discussão e votação projeto de lei 91/2015, de autoria do vereador Edilson Massoco. Com a palavra o vereador proponente.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimento aqui um pouco mais de tempo, pastor Marcos Brum, sua esposa, os integrantes, Leonildo e as demais pessoas que fazem o presente, o Evandro, mais uma vez, cumprimentar a entidade da Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia, em nome da Larissa, cumprimento todos os demais presentes, minha esposa faz presente, a imprensa, e as demais pessoas que nos acompanham via internet. Senhor presidente, esse projeto de lei 91/2015 é de extrema importância, onde denomina a via pública do loteamento Colina do Bairro Imigrantes, a Rua A, localizada no loteamento da Colina, no Bairro Imigrantes, passa a denominar-se Rua Olinto José Reginato. Vou ler um pouco do histórico. Olinto José Reginato era filho de Atalácio Reginato e Teresa Azotes Reginato. Nasceu em Concórdia no dia 24 de abril de 1999 e faleceu no dia 1º de março de 1978, com 48 anos. Olinto foi comerciante e funcionário da extinta Cibrazen, teve 3 filhos, Paulo Roberto Reginato, proprietário da empresa Equiplan Gráfica, Ricardo Fernando Reginato, funcionário público federal, e Carlos Eduardo Reginato, proprietário da empresa Santa Fé Imobiliária, que se faz presente aqui nessa sessão, nesse dia. A aprovação desse projeto, senhores vereadores, vereadora, pessoas que nos acompanham, é o mínimo que esta casa, em forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao nosso município de Concórdia e pela sequência e a continuidade de serviços prestados pelos familiares. Então, peço apoio aos demais vereadores na aprovação desse projeto. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, muito obrigado. Está em primeira discussão e votação projeto de lei 91/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 91/2015 está aprovado em primeira votação. Está livre a palavra do grande expediente. Antes, porém, gostaria de lembrar os demais vereadores que o vereador Zanella irá, nesse momento, representar a Câmara num evento que ocorre no Clube 29, proporcionado pelo Rotary Club, onde haverá uma assembleia aí, do governador distrital 4740. Portanto, está liberado o vereador e represente com dignidade essa casa lá nesse evento. Está livre a palavra do grande expediente. Ninguém mais querendo se manifestar. Antes de encerrar, então, agradeço a todos os presentes, imprensa, pessoas que vieram visitar. Sentimos-nos muito gratos com a visita dos senhores e senhoras e esperamos em outros momentos tê-los aqui presentes também. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 11 de novembro, às 18 horas, nesse mesmo local e horário. A todos, boa noite.